1 Pedro 4,18. Ah, vocês estão aí? Então tá bom. No amor não existe o quê? Não existe o quê? Não existe o quê? Não, a versão não é. Não, as versões de vocês não são todas iguais. Então você fala então aí. Ó, no amor não existe. Falou medo, para. No amor não existe. Para, não fala mais medo. Você já falou medo. Porque tem outras versões, como temor. Amém? Então dá chance para o outro irmão. Amém? Vamos de novo. No amor não existe. No amor não existe medo. No amor não existe. No amor não existe. Não é assim a versão de vocês? No amor não existe medo. No amor não existe temor. Temor. O que é temor? Temor, a verdade, temor não é medo. O temor, ele vem após o medo. Quando você teme, quando você tem medo, você começa a temer. E aí a Bíblia diz assim: no amor não existe medo, não existe temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, lança fora o temor. Ora, o medo produz tormento. Eu quero que você fixe a sua mente, não no texto todo, no versículo todo, mas essa parte aqui, ó. Leia comigo. Ora. Leia comigo. Ora. O medo produz temor. De novo. Ora. Ah, mais forte, igreja. Mais forte. Mais forte. Amém? Mais forte. Ora. O medo produz temor. Isso. É esse texto que eu quero conversar com você. O medo produz o quê? Produz o quê? A minha versão diz tormentos. Na sua versão diz o quê? Diz o quê? Diz o quê? Você falou temor. O medo produz temor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos ler direitinho? Vamos? Então leia comigo. Ora, o medo produz tormento. Não é isso? Nós vivemos em um tempo que o medo tem se apoderado de muitas vidas. O medo tem se apoderado do mundo. O medo, ele se tornou uma ferramenta muito produtiva nas mãos do inimigo. Hoje, o medo tem sido usado até por seres humanos. O medo tem sido usado até nos caixais, até nas fábricas. Uma maneira de opressão, uma maneira de trazer tormento. Quantos de vocês, trabalhadores nos caixais, já não ouviram assim: se tu não fizer isso, eu vou te dar um cubi. Tentando fazer você fazer algo através do medo. Só que o mundo ímpio não entende que o medo, ele traz tormento para a vida de uma pessoa. Ele não faz de uma pessoa produtiva. Quando você é oprimido pelo medo, você não vai ser mais produtivo no seu trabalho. Você não vai ser mais produtivo na sua profissão. Você não vai ser mais produtivo na sua casa. Ao contrário, quando nós, através do medo, oprimimos os nossos filhos, trazemos tormento para a vida deles. Quantas das vezes nós não chegamos para os nossos filhos e falamos assim: se tu não estudar,
vai acontecer algo. E a gente pensa que isso vai resolver. Você pode arrumar essa cadeira, por gentileza? A gente pensa que isso vai resolver, ao contrário, vai trazer na vida dele tormento. E esse tormento tem levado as pessoas a fazerem coisas ruins, como suicídio, como separações. Quantas vezes entre o marido e a mulher tem essa palavra medo sendo atuado? Quantas mulheres têm medo do marido tomar uma decisão que venha trazer problemas para ela? E muitas famílias estão debaixo de grandes tormentos. E nós ficamos pensando como que esse medo, ele entrou na humanidade. Todos nós sabemos como ele entrou. Só que o importante não é saber como entrou, o importante é como saber nos livrar deste medo que traz tormento para a nossa vida. Quantas pessoas estão hoje com medo de perder a esposa, de perder o esposo, de perder o trabalho, de perder a capacidade de pagar o aluguel, a capacidade de sobrevivência. E isso tem trazido tormento para muitas vidas. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1:3, que Jesus Cristo nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino da luz. Só que nós, como povo do Senhor, ainda assim, muitas vezes o medo também tem sido uma ferramenta para trazer opressão sobre a nossa vida. E nós, como cristãos, aqueles que servem ao Senhor, precisam aprender, lançar fora todo medo, para que nós não venhamos viver atormentado pelo medo, que muitas vezes é uma ferramenta nas mãos do inimigo. Olhando para a Bíblia, nós olhamos em Gênesis capítulo 3 e verso 9, quando nós olhamos para lá, quando olhamos para Adão, quando olhamos para Eva, quando olhamos para o jardim do Éden, quando olhamos para o lugar mais perfeito da terra que foi existido, quando olhamos para o lugar mais belo, quando olhamos um lugar que Deus saía do céu e vinha na terra conversar com seus filhos, Adão e Eva. Era um lugar, era uma igreja, era um lugar que a glória de Deus enchia aquele lugar. Havia perfeição, havia amor, havia santidade, havia respeito, havia obediência, havia tudo de bom naquele lugar. Mas, certo dia, como era o costume de Deus, Deus veio na virada da tarde e ele disse assim, no capítulo 3, verso 9 e 10. No versículo 9 ele diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde tu estás? Certo dia, preste atenção, Deus vem no jardim, só tinha Deus, só tinha Adão e Eva e os animais. Então não era difícil de encontrar, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que aconteceu quando Deus veio no mesmo lugar, no lugar do encontro, e não encontrou o homem? Aí nós vemos que Deus, ele continua o mesmo, mas o homem sai do lugar que muitas vezes Deus o coloca. E então Deus chamou Adão: aonde tu estás? Aonde que você está, Adão? Aí no versículo 10, Adão, ele vai responder e diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Adão nunca usou roupa. Adão nunca usou roupa. Adão andava nu no jardim com a esposa. Eles nunca foram na Pernambucana, Riachuelo. Eles nunca foram no Chimamura comprar roupa, eles não tinham roupa. Mas agora ele apresenta dizendo assim: Deus, ouvi a tua voz, vi que eu estava nu, e eu tive medo. Então o que aconteceu? Será que ele viu as particularidades deles? Será que Adão nunca viu a sua particularidade? Claro que sim. O que aconteceu é que o diabo, através do pecado, tirou deles a santidade. Tirou deles a maneira de ele olhar para a mulher. Quando ele olhava para Eva, não é como as pessoas olham hoje para uma mulher de biquíni na praia. Não é como nós olhamos para a nossa esposa quando está em casa. Não é como um homem e uma mulher olha para as mulheres e os homens de hoje. Quando ele olhava para Eva, ele olhava e dizia assim: ossos dos meus ossos, minha companheira. Não tinha cobiça, não tinha sensualidade que tem hoje. Então o diabo
colocou neles o pecado de uma tal maneira que ele se viu nu diante de Deus. Ele se envergonhou. E então ele diz a palavra: então eu tive medo e eu não me apresentei. Então o medo, desde o pecado, tem feito com que as pessoas se afastem de Deus. Quantas pessoas você vê que ela tem medo de vir à igreja, ela tem medo de ouvir uma palavra. Quando você vai pregar para alguém e ela repudia, é porque ela está com medo. E esse medo vem do inferno. Mas Deus, ele veio falar nesta manhã que o medo não pode ser uma ferramenta para atacar a nossa vida, porque nós não somos do reino das trevas, mas nós vivemos nesse mundo, que esse mundo é governado por um sistema do medo. Vou fazer zangueô, porque senão me manda embora. Preciso trabalhar todos os dias, porque senão me manda embora. Então a sociedade vive com medo. As empresas vivem com medo de falência. Precisa fazer alguma coisa para dar certo. Só que medo não é a ferramenta de Deus para trabalhar com as pessoas. As ferramentas de Deus são outra. E nós temos que aprender a entender que o medo lança em nós um tormento terrível. Por quê? Porque um filho que tem medo do pai não abre o coração para o pai. Uma mulher que tem medo do marido não fala com o marido. Uma pessoa que tem medo da outra não fala com a outra. É por isso que nós temos visto as atrocidades no meio dos jovens. Os jovens têm medo da mãe, têm medo do pai, então ela sente um desejo de pecar, ela não fala. Porque se ela falar, ela vai ser disciplinada. Então o medo tenta nos afastar de Deus. O medo tenta nos afastar de pessoas que podem nos ajudar. Quantas pessoas não abrem o coração com o pastor porque tem medo? Se eu falo isso, o que vai acontecer? Quantas mulheres, elas não chegam diante do marido e falam assim: olha, eu estou sendo tentado a cobiçar, eu estou sendo tentado a pecar. Por quê? Isso não acontece muitas vezes conosco? Por causa do medo. Então o medo tem se apoderado da humanidade e tem trazido problemas terríveis. Porque o primeiro homem, ele temeu, e quando ele temeu, ele ouviu a voz de Deus e teve medo. Porque ele estava debaixo de tormentos. O que eu fui fazer? O que eu estou fazendo? Então a sociedade, ela vive assim. Quando olhamos para a Bíblia e vemos, olhando para ela, nós vemos que o medo traz impedimentos terríveis na vida de um ser humano. Tem pessoas que por medo, não se casaram. Tem pessoas que por medo, não realizaram grandes coisas nas suas vidas. E o medo, ele traz impedimento para qualquer pessoa, seja eu não crente, seja eu crente. Pastor, mas ter medo é natural? Sim, tem medo que é natural. Você quer ver? Você vê uma cobra, você tem medo dela, esse medo te protege. Isso é natural. Pelo menos eu, quando eu estou pescando, vejo uma cobra, a reação é se afastar dela. Mas se ela continuar vindo para cima de mim, o que eu faço com ela? O que eu faço com ela? Mato a bicha. Mas você não tem medo? Mas eu estou falando do medo natural. O medo natural não vai me fazer fugir de um leão. Se não tem para onde fugir, bom, leão, pelo menos eu vou te dar um tapa na orelha. Quem sabe eu não acerte e te desmaie. Não é assim? Não tem para onde fugir, o leão está vindo em cima de você. Não tem para onde correr, para onde for, se eu ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, então eu vou tentar dar um murro na cabeça dele, quem sabe eu desmaio. Quem sabe eu não vou ser o segundo Davi? Aleluia. Mas o medo traz impedimentos para a nossa vida espiritual. O medo traz impedimento para um jovem fazer uma faculdade, para fazer um cocô, para fazer um estudo, para fazer uma vida profissional. E é por isso que muitas vezes nós olhamos para nossas famílias e vemos as nossas famílias em bancarrotas. Por quê? Temos medo de fazer muitas coisas. E nós não podemos. Então tem o medo que vem do inferno, tem o medo que vem de Satanás, que vem através do pecado. Quando a gente peca, a gente fica com medo. Se alguém descobrir. Então,
quais são os impedimentos que o medo faz com que a gente deixe de fazer coisas tão importantes? A Bíblia diz, em Juízes capítulo 7, verso 3, diz assim, lá quando Gideão vai escolher os seus homens para a guerra, lembram? Lembram? Gideão vai escolher os seus homens para a guerra. Deus olhou para ele e disse assim, olha Gideão, você vai escolher umas pessoas aí. Então começa a pregoar. Pega o microfone e começa a dizer, pois aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região das montanhas de Gibeá, de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então, até para servir ao Senhor, o medo traz impedimento para a sua vida. Quando você vai escolher um time de futebol, você começa escolhendo os mais ruins. Lembram dos times de futebol? Quando duas pessoas iam escolher o time naquele monte de gente? Quem já participou dessa época? Já? Começa a escolher o mais ruim. Eu começava pelo goleiro melhor. Você. Não era assim? Aí o outro, você. Aí o outro, você. Os mais ruins iam ficando. O outro, você. Completou, não, falta um, então vem você. É assim. Agora eu fico pensando, e quando Deus vai escolher os seus guerreiros? Quando Deus vai escolher os seus homens? Quando Deus vai escolher aquelas pessoas que vão estar assumindo as primeiras fileiras? O que Deus faz? A mesma coisa, Ele diz assim, eu vou apregoar para você alguma coisa. Nós vamos estar em guerra contra o mundo espiritual, e eu preciso de homens e de mulheres com valor. E quais são os valores que eu quero dessas pessoas? Dos meus discípulos? Que não sejam tímidos e que não sejam medrosos. Porque quando você não é tímido, você é o quê? Você é intrépido. Quando você não é medroso, você é o quê? Corajoso. Então Deus começa a levantar um povo nessa terra que seja isento do medo, porque Deus sabe que o medo afasta o homem de Deus. É por isso que na Bíblia, você que está lendo a Bíblia aí, pode ir marcando todas as vezes que Deus disse, não temas ao homem. Sabe quantas vezes tem? 366 vezes. Porque nós temos um mês que é bissexto. Porque Deus diz, cada dia Ele diz assim, não temas ao homem, não temas ao homem, não temas ao homem. Porque Ele quer que o homem viva sem temer, sem ter medo. Ele quer que o homem viva de uma maneira com a cabeça erguida, para glorificá-lo. Então Deus falou para Gideão, escolhe os homens para mim. E diz assim, os tímidos e os medrosos podem voltar para casa. Quantos voltaram? 20 e poucos mil homens. Que estavam intimidados, que estavam medrosos, que estavam desencorajados, que estavam no teu coração pensando assim, se a gente for, nós pode perder a batalha. Por que Deus mandou esses homens embora? Porque o medroso, junto com 10 homens valorosos e valentes, incrível, ele não se converte para ser corajoso. Ao contrário, ele desconverte os corajosos para serem medrosos. Por que, pastor, isso acontece? Porque é uma praga vinda do inferno. Uma praga vinda do inferno. E tudo que é vindo do inferno vem para destruir. Então Deus falou assim, tira esse povo daí porque ele vai contaminar. Ele vai contaminar o povo. O medo é terrível, aquela pessoa que tem medo de tudo. Tem medo de dirigir na expresso, tem medo de dirigir embaixo, tem medo de ter filho. Ah, se eu tiver filho, eu não sei como vou tratar, estou morrendo de medo. Tem medo de encarar uma profissão que nunca fez. Tem medo de tomar uma atitude e dizer, Deus, eu vou mudar a minha vida hoje. Eu vou tomar uma decisão.
Então vivemos debaixo de uma opressão. E Deus disse, manda esse povo embora. 22.000 foram embora, porque tinham medo, eram conduzidos pelo medo. Não tinham convicção que iam vencer. Como é que está você nessa manhã? Morrendo de medo? A gasolina vai acabar. Eu não vou ter o dinheiro para pôr gasolina. Eu não vou conseguir pagar as dívidas. Eu não vou conseguir receber o meu salário. Eu não vou conseguir trabalhar. Eu não vou conseguir desempenhar nessa empresa. Eu não vou conseguir ser um bom crente. Lança fora o medo, porque o medo traz tormento para a nossa vida e traz impedimentos incalculáveis, a ponto de você não desenvolver uma vida boa na presença de Deus. Eu falo com meus filhos, enquanto estiverem debaixo das minhas asas, eu mando. Quando vocês forem para debaixo da asa de outros, outros mandarão. Minha filha casou com o André, ela obedece mais o André do que eu. E está certo. E eu tenho que falar, está certo. Mas quando ela estava debaixo do meu domínio, quem mandava nela era eu. Posso ir no McDonald's com o André? Eu dizia, vai. Não. Hoje, dá para falar isso hoje? Pai, eu vou no McDonald's com o André, só se ligar para me convidar. Mas não dá mais, porque ela passou a estar debaixo de uma autoridade espiritual, que é o seu marido. Mas daqui a pouco Samuel será marido, daqui a pouco a Daniele será esposa. É isso que eu estou tentando dizer da parte de Deus para você. Que nós temos que entender que Deus, Ele criou um reino todo especial para nós vivermos nesse reino. Para nós vivermos como homens da luz, como homens de sal, homens que tenham realmente aliança com Ele. E nós não podemos deixar o medo governar a nossa vida. Pastor, Deus está falando com o povo dele, é claro. Porque o medo está instalado na sociedade, você vive nela. O medo está instalado no mundo e você vive nele. Então, quando nós formos para o céu, Jesus não vai pregar para a gente, lançai fora todo medo, porque o medo traz tormento. Alan, abre a porta para a gente. Não vai falar isso. Por quê? Porque estamos no céu. Mas enquanto estivermos nesse reino de medo, este reino de opressão, este reino oprimido, então ele continuará falando com a igreja. Por quê? Uma igreja que não é dirigida por medo, é dirigida pelo poder de Deus. Uma igreja que não é dirigida por medo, se aproxima de Deus com confiança. Nós estamos no verão, eu quero dar um conselho para cada irmão aqui. Cuidado com os rios, cuidado com as praias. Por favor, vai com os colegas no rio e acha que é a sardinha da água doce, e nada para lá e para cá. Cuidado, pode morrer afogado, meu filho. Cuidado. Cuidado. Se já que estou dizendo no meio da pregação, então Deus está dizendo, cuidado. Gosta de nadar nas águas profundas, de águas, cuidado. Não abuse, você pode perder a sua vida. Não sei porque eu estou falando isso, mas se vem de Deus. Então, nós precisamos lançar fora o medo das nossas vidas. Pastor, mas o senhor foi no mar, não pulou em alto mar? Porque o medo natural me protegeu. Se eu pulo lá, rapaz, eu poderia ter virado isca. A gente tem que parar de loucura boba. A gente tem que fazer loucuras de Deus. Negócio de querer pular em alto mar, nadar em alto mar. Para de bobeira. Querer só andar sobre as águas. Vai evangelizar, vai orar. Tem uma loucura santa de estar às 6 horas da manhã, todo dia orando na igreja. Isso é bom. Loucura de comprar uma moto 1.500 cilindradas e andar em altas velocidades. Para com isso. Tenta andar na velocidade de Deus na sua vida. Amém? Então, o medo traz impedimentos para a nossa vida. Por isso que o apóstolo está dizendo, o amor lança fora todo medo. Porque o apóstolo sabia a respeito do medo, porque era uma igreja perseguida por Herodes. As pessoas estavam sendo martirizadas, as pessoas estavam... Irmão, olha aqui para mim, olha para mim. As pessoas na época deste livro estavam sendo jogadas nas covas dos leões. Não era um leão, leões. E João, como pastor, ele tinha que ensinar a igreja, não tenha medo, o amor lança fora todo medo.
Só que João estava falando num contexto de pessoas serem jogadas nas covas dos leões para serem comidos por eles. João está falando num contexto de pessoas sendo crucificadas, sendo arrastadas por cavalos e mortos. E João, naquele contexto que talvez eu e você tremeríamos, ele diz assim: o amor lança fora todo medo. Então as pessoas, quando estavam nas covas dos leões, aqueles leões esturrando e vindo para cima deles, eles estão dizendo: o amor lança fora todo medo. Então João está entendendo o que é isso. João está entendendo o que é o medo. Porque o medo poderia fazer com que eles, nas covas dos leões, perdessem a salvação. E nós não viemos para perder a salvação, nós viemos para manter a nossa vida salva até aquele dia. Amém? Amém? Então nós temos que lançar fora todo medo. A Bíblia diz em Salmos 56, verso 11: pastor, eu tenho que lançar fora esse medo. Como que eu faço isso? Não vou fazer essa pergunta porque talvez não tenha, a não ser as crianças. Talvez a Megumi, talvez a Esther, eu vou encontrar isso nela, talvez a Yuna, talvez a Larissa, talvez o Gustavo, talvez o João Estevão, talvez o Carlos, o meu xará, são os pequenininhos. Você põe ele em cima na mesa e diz, abre os braços e diz, pula. Eles pulam. Se eu pôr o Samuel e o Timóteo, eles olham e falam, eles já não pulam. Mas se você colocar uma criancinha, ela pula no braço do pai. Por que ela pula? Por quê, irmãos? Não. Eu ouvi isso aí, de quem que eu ouvi isso aí? Porque ela confia no pai. Ela tem medo, mas ela confia no... E o menino vai crescendo, ele... Sei não, esse pai aí, ele tira o braço, eu caio aí, me arrebento. E aí? Ele já começa a pensar, e o medo começa a dirigir ele. O que ele teria que fazer? Eu vou na praia com meus meninos, eles não sabem nadar, dizem que sabem. O japonês ensina eles a nadar, ele nada com a cabeça fora d'água. Vai até ali e depois. Aí tira a cabeça fora d'água, afunda. Falei, mas que nadação é essa? Aí o Timóteo, nada, Timóteo. Ai pai. Tem que nadar com a cabeça dentro e cabeça fora. Eu acho que nadar é permanecer em cima da água. E às vezes eu vou no mar pelo lugar fundo, vem filho. Ai. Por que eles fazem isso? Porque eles falam, hein? Meu pai dá uma cãibra nele, ele já está velho. Vai eu e ele, estou fora. Então, como nós temos que começar a lançar fora o medo? Voltando a confiança no Pai. Por quê? Porque Deus não tem cãibra. Porque Deus não é velho. Deus não se envelhece. Deus não dorme. Deus não é preguiçoso. Deus não é uma pessoa que fala e não cumpre. Seu pai é. A gente fala algumas coisas, esquece e não cumpre. Mas Deus não. Então, para lançar fora o medo, nós temos que voltar a confiar plenamente em Deus. E quantos de nós, talvez, não estamos confiando plenamente em Deus? A ponto de dizer, não sei não, e se eu vou, se eu fico, se eu pulo, se eu mergulho, ai meu Deus! Então marque aí, para nós começarmos a lançar fora o medo, precisamos voltar a confiança em Deus. Parar de confiar no Japão, que já paramos há muito tempo. Parar de confiar nas estruturas. Parar de confiar em Brasil. Parar de confiar nos Estados Unidos. Parar de confiar nas presidências. Parar de confiar nas prefeituras. Parar de confiar nos homens e começar a confiar em Deus. A ponto de Deus fazer com que alguns homens e mulheres aqui na terra... Quando eu digo não confiar em homem, eu não estou dizendo que você não pode confiar mais em ninguém, não é isso. Mas eu estou dizendo que antes de confiar em alguém aqui, temos que confiar nele. O problema que Deus está falando é o seguinte, você tem facilidade de confiar num amigo, mas tem dificuldade em confiar em mim. Então,
todas as vezes que nós confiamos em alguém e não confiamos em Deus, está errado. Então precisamos voltar a confiar em Deus, para nós lançarmos fora o medo. O que Pedro disse? Jesus, é o Senhor que vem sobre as águas? Sou eu. O que ele fez? Deixa-me ir contigo. Enquanto ele não teve medo, o que aconteceu? Sobre as águas andou. Mas quando temeu, o que aconteceu? Afundou. Por quê? Parou de confiar na palavra de ordem de Jesus. E eu creio plenamente que é isso que Deus está falando para nós hoje. Lança fora o medo. Volte a confiar em mim. Volte a confiar que a sua família é minha. Volte a confiar que as suas finanças é minha. Volte a confiar que eu velo pela minha palavra. Volte a confiar que eu vou fazer milagre na sua vida. O Salmo de número 56, e verso 11. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o homem. O salmista está dizendo, neste Deus. Então, o que eu tiro nesse versículo? Naquele que você põe a sua confiança, se torna o seu Deus. Se pôs a confiança no emprego, o emprego tornou o seu Deus. Se você pôs a sua confiança na sua mulher ou no seu esposo, eles se tornaram o seu Deus. Se você pôr a confiança no Japão, se torna seu Deus. No Brasil, se torna seu Deus. Se você pôr a confiança sua em qualquer coisa, aquela qualquer coisa se tornará o seu Deus. O salmista está dizendo, neste Deus eu ponho a minha... Aonde você tem colocado a sua confiança? Aonde eu tenho colocado a minha confiança? Será que eu tenho colocado a minha confiança na igreja, nas pessoas, no dízimo, na oferta, no meu trabalho, na minha força? Ou eu tenho posto a minha confiança no meu Deus? Você quer lançar fora todo medo, como eu também preciso? Volte a confiar no seu Deus. O que você tem feito na sua vida? Quais são os seus deuses? Aonde você tem colocado a sua confiança? Na sua carteira? O salmista diz, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei o que pode fazer o homem. Nada. Nada. Anticristo, nada. Nada. O presidente Barack Obama, nada. Dilma, nada. Pastor, mas a Dilma está lá fazendo cada lei terrível contra a igreja. Não vamos temer o homem. Ai, o Obama já fez o número da besta. Nós não temeremos o homem, porque nós resolvemos temer a Deus. Colocamos a nossa confiança em Deus. O Barack não é meu Deus. Se fosse na América, ia ser preso. O jeito que está hoje, meu Deus. Tudo que fala vai para o Face. O Barack está lá no Face dele. E vem eu falando lá, não vou temer o Barack Obama. Aí vai eu para a cadeia. Por isso que a América estão calando o povo da igreja, né? Porque imagina, mas que seja preso ou não preso, é verdade. O imperador não será o nosso Deus, porque nós não confiamos em imperador, confiamos no Senhor da glória, amém? Amém? O povo de Deus é um povo que desafia a sociedade, desafia o mundo, por quê? O mundo quer que nós adoremos a Ele, o mundo quer que nós coloquemos a nossa confiança nele, e nossa confiança não está aqui, nossa confiança está no Senhor, amém? Porque dessa maneira eu vou lançando fora todo o medo da minha vida. Certo dia, lá em Crônicas capítulo 20, verso 15, um profeta manda uma palavra para Josafá e diz assim, Josafá, não tema os soldados inimigos, porque sou eu que peleja por vós, sou eu que vou na frente da batalha. Irmão, quando olhamos o Velho Testamento, nós vemos esses homens confiando em Deus de uma maneira tremenda. Até porque muitas vezes não tinha como resolver a situação. Então eles colocavam toda a confiança em Deus. E dessa maneira nós vamos lançando fora todo o medo. Amém? Amém? Lançando fora todo medo. Voltando a confiar em Deus. Lembra lá em Lucas capítulo 8? Lembra? Lucas capítulo 8, verso 43. Fala daquela mulher com fluxo de sangue. Lembra?
Qual época ela vivia? Na época de Jesus, mulher não tinha dignidade. Na época do Velho Testamento, mulher nem era contado como gente. Lê a Bíblia para você ver. Quantas pessoas tinham? 5.000 homens. As mulheres não eram mencionadas. As mulheres viviam debaixo de um estigma. Eu quero dizer para você hoje, mulher, se você está onde você está, é porque Jesus te dignificou. É porque Jesus na cruz morreu na cruz por você. Porque se fosse aqueles tempos, filha, na sua menstruação você tinha que ir para o monte, ficar lá, porque você era impura. Não poderia entrar na igreja. Era um tempo terrível. Uma menina começava a passar da fase para a puberdade, ela começava a passar para a maioridade, ela começa a menstruar, então a mamãe chegava, fazia uma malinha e dizia: filha, vou te levar para o lugar que você tem que ficar até a sua menstruação acabar. E o pai e a mãe iam na frente falando na rua: minha filha está impura, minha filha está impura, minha filha está impura. Eles iam após o muro, tinha um lugar que chamava o Vale do Desesperado, o Vale dos Cegos, o Vale dos Coxos, o Vale das pessoas defeituosas, dos paralíticos, dos leprosos, das mulheres que faziam seu fluxo de sangue. Eles eram retirados para este lugar. E aqui a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela menstruou por 12 anos. A ciência diz, os médicos dizem, você sabe disso, que um corpo humano tem 6 litros de sangue. E como que em 12 anos essa mulher jorrou sangue e não morreu? Então eu vejo essa mulher saindo da aldeia para menstruar 7, 8 dias e voltar pura. Mas ela ficou lá 12 anos, porque não podia voltar para a cidade. Na cidade de Jerusalém, naquela época, só podia estar alguns cegos, alguns paralíticos leprosos, se eles tivessem livre conduto. O que é livre conduto? Se alguma autoridade conhecesse e então dava um livre conduto para eles virem pedir esmola, mas eram poucas pessoas. Os demais tinham que ficar neste vale dos desesperados. E essa menina ficou lá por 12 anos. A Bíblia diz que seus pais gastaram tudo que tinha para tentar recuperá-la, mas o fluxo de sangue não saía. Então eu começo a pensar, porque as nossas mulheres no 7 dia menstrual já dá TPM, já dá isso, já esquenta a cabeça, já fica assim. Agora imagina 12 anos. 12 anos. Diga misericórdia. 12 anos essa menina lá, saindo sangue. Agora pensa comigo, irmão. Provavelmente já estava doente, fraca, pele branca, olho branco, toda definhada, magra. O medo instalado na vida dela, os cegos, mudos, os paralíticos, os amigos que estavam ali. Mas um dia ela ouve dizer assim: está passando aí perto, na rua vizinha, aí em Jerusalém, está passando alguém que faz milagre. Imagina o alvoroço daquele cego. Imagina o alvoroço naquela região, paralítico, leproso, surdo, mudo. Todo mundo ficou alvoroçado, nós temos que entrar nessa cidade. Só que tem um impedimento, nós temos medo, por quê? Eu sou leproso, mas estou vivo. Você já viu algum leproso querer morrer? Você já viu algum enfermo falar: já vai morrer? Não, geralmente ele não quer morrer. Então todo mundo dizia: bom, eu estou leproso, mas eu fico aqui, eu vivo mais um tempo. Se eu entrar lá, tem uma lei que vão me matar. Por quê? Se eu relar em alguém, eu vou tornar aquele alguém impuro. Mas essa mulher lançou fora o medo, e ela disse assim: eu vou resolver a minha situação. E a Bíblia diz que ela entrou pelos muros de Jerusalém, e ela foi atravessando a multidão, tocando naquelas pessoas, e a lei dizia assim, que uma mulher no fluxo de sangue, ou menstruada, ou um leproso, se ele tocasse em alguma pessoa, tornava aquela pessoa impura, e aquela outra pessoa não podia ir no templo. Então, ninguém podia saber do estado dela, mas uma mulher definhada, magra, doente, débil. Quem não conhece uma pessoa doente? Você olha e fala: está doente? E ela vai pelo meio da multidão, e a Bíblia diz que ela tocou nas orlas de Jesus.
Ela tocou na unção de Jesus. E Jesus, no meio da multidão, disse assim: alguém me tocou. Pedro diz assim: Senhor, claro, muita gente te toca. Mas Jesus disse: alguém me tocou diferente. É por isso que nós estamos numa igreja, às vezes, alguém sai abençoado e outro não. Por quê? Depende da maneira que você toca Jesus. E ela então toca Jesus, ela sente que foi estancada, totalmente hemorragia, ela foi curada. E Jesus começa a pressionar: quem me tocou? 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 Pedro tenta amenizar e diz assim: Senhor, todos te tocaram. E Jesus não, alguém me tocou diferente, eu quero saber quem, no meio da multidão. E a mulher está ali, e ela está pensando: eu não estou mais sangrando. Mas se eu falar que eu estava sangrando, eu vou ser morta. E Jesus, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Até que ela se levanta, ela lança fora o medo e diz: eu te toquei. Querido, nós vemos Jesus trabalhando com essa mulher, dizendo: mulher, você não precisa mais temer, porque agora você não vai mais viver no vale do desespero. Você vai viver agora na minha presença. Agora você vai conhecer o meu poder. Agora você vai conhecer a minha graça. Agora você vai conhecer a minha misericórdia. Agora você vai conhecer a minha justiça. Nós precisamos lançar fora o medo. E para lançarmos esse medo fora, temos que voltar a confiar em Jesus. Essa mulher confiou, ela disse: é a minha esperança, é a minha chance. Eu vou tocar nele. Aí nós vemos essa heroína, as mulheres sabem disso melhor que nós, 12 anos, menstruando, fluxo de sangue, sem a higiene que existe hoje, sem a tecnologia hoje que facilita a vida das mulheres, num tempo muito remoto, num tempo escasso de água. Mas aquela mulher agora começa a ter uma nova atitude. Eu vou lançar fora o medo. Não quero viver embaixo do estigma da miséria. Eu quero viver com Jesus. E é isso que Deus quer falar nessa manhã para a igreja. Você tem que sair do estigma de Satanás e voltar a confiar plenamente em Deus. Para tudo. Para dizimar, para ofertar, para vir à igreja, para tocar, para cantar, para trabalhar, para ser marido, para ser pai, para ser filho, para ser gente, para ser servo, para ser discípulo do Senhor. Voltar a confiar nele, que ele vai fazer milagres na nossa vida. Eu me lembro de Josué capítulo 10, verso 12. Os gibeonitas entraram em sociedade com o povo de Israel. E certo dia os amorreus, vieram contra os gibeonitas, e os gibeonitas pediram ajuda para Israel. E Josué pegou o seu exército e foi contra os reis amorreus. E a Bíblia diz que começou uma peleja ferrenha entre eles, o dia todo, aquela batalha. E Josué, como um general, ele disse assim: se a noite entrar, o exército inimigo vai se recobrar, as forças, e de manhã voltarão mais forte. Então nós temos que vencê-lo durante o dia. E a Bíblia diz que Josué, ele faz uma oração simples: sol, pare, lua, pare. E a Bíblia diz que a lua parou. Hoje nós entendemos, a ciência nos ensina, aí vocês que são cientistas, ensina que não é a lua que parou, não é o sol que parou, é a terra que parou, porque a terra está não é isso? Num eixo e ela gira. Agora pensa comigo, o Josué falando: a terra, ela gira numa velocidade X, ela está num eixo, ela está rodando, e a terra parou, e então aconteceu isso. O povo falaria para ele assim: você está louco? Então falou numa linguagem nossa: sol, pare, lua, pare. E o que importa não é se a terra parou ou o que aconteceu. O importante é que se a terra parou, Deus mandou parar. E se o sol parou, Deus mandou parar. Tudo parou. Por quê? Porque Josué resolveu sair da esfera do medo e agir. Ele precisava de mais um tempo de sol. E ele disse: sol, para aí, lua, para aí. E a Bíblia diz que eles continuaram a luta e venceram aquela guerra. Agora nós vemos um homem mandando o sol, mandando na lua. Por que ele fazia isso?
Porque ele confiava no completa, que eu sirvo. Que eu sirvo. Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Eu me lembro, certa vez, na região de Ogaki, muita neve, e nós tínhamos chamado uma missionária dos Estados Unidos para vir na igreja. E ela seria impossibilitada de vir de Nagarrama até aqui, porque a neve estava muito alta. Eu me lembro que um dia anterior, eu saí na janela da igreja e disse: neve, cesse. E a fé foi tão forte, irmão, que eu nem voltei a ver. Cessou a neve, fizemos o nosso trabalho com a missionária no sábado, foi uma bênção. Na segunda-feira, choveu de ficar metros de neve naquela cidade. Por que essas coisas acontecem algumas vezes? Porque nós resolvemos naquelas vezes entregar a nossa confiança toda em Deus. E eu vejo que é isso que Deus quer falar conosco. Voltar a confiar no Pai. Voltar a confiar em Deus a respeito da nossa provisão, a respeito da nossa família. Parar de medo, o que meu filho vai ser? Eles vão ser do Senhor, porque eles já são dele. A minha vida, será que eu vou conseguir ser crente? Você não vai conseguir ser crente, porque você já é. E eu quero orar com você. Diga assim comigo: eu quero lançar fora todo medo. Então eu preciso voltar a confiar no Pai. Imagina você numa situação dessa, sol pare, lua pare. E a Bíblia diz, no capítulo 10, que ele falou na frente de todo o exército. É como um pai com seus filhos, alguma coisa está acontecendo, e ele diz: não, filho, eu vou orar agora. Então Josué, quando falou isso na frente de todo mundo: olha, eu vou orar, e Deus vai parar sol e lua. O que o povo ficou fazendo? Ei, irmãos, vamos ver o que dá isso. Você quer sair desse campo de ver o que dá e entrar, começar a ser usado por Deus? Porque até na igreja tem um monte de gente que só: vamos ver o que dá isso. Vamos ver se dá certo. Nós precisamos sair desse campo da multidão e vir para esse campo de homens e mulheres que creiam plenamente em Deus. Toda vez que vamos tomar uma decisão, a gente tem medo. Toda vez que chega um momento de tomar uma decisão, a gente fica temoroso. Por quê? Porque muitas vezes nós paramos de confiar em Deus. E Jesus está chamando a gente hoje: volta a confiar em mim. Uma jovem chega no 25, 26, ela já diz: eu acho que eu não vou casar. Começa a perder a confiança em Deus. Um casamento chega em 26 anos, como o meu está chegando, a gente começa a dizer: ai meu Deus, será que vai durar mais algum tempo? Um problema instala na nossa vida, será que vai dar certo isso? Por que essas coisas acontecem? Por que quando uma dor bate na gente, a gente já vem: acho que eu vou morrer? Muitas vezes o medo quer dominar a gente. Tem gente sendo levada porque teme, porque tem medo. Então nós precisamos aprender a lançar fora esse medo, como Davi fazia. Ele dizia assim: eu ponho minha confiança em Ti, Senhor, porque Tu és meu Deus. Quantas vezes a gente está temoroso com a entrada, com a saída de dinheiro? Quantas vezes estamos temorosos com os terremotos, com os destinos? Essa noite eu sonhei. Não sou de sonhar. Essa noite eu tive um sonho. Estava na beira do mar com a minha família. E de longe, onde a minha vista podia alcançar, eu vi ondas enormes. Não estou dizendo que vai vir sobre o Japão, eu sonhei. E eu peguei a mão das crianças, da minha esposa, e disse: vamos correr para o lugar alto. E eu saí correndo com eles. A tendência da água, ela vem até a distância que ela alcança. Depois ela termina. Não é assim? E era um tsunami muito forte. Só que esse tsunami pegou a gente quase no fim da queda dela e nos levou. E eu falei para eles: segurem um nas mãos do outro bem forte. E nós seguramos bem forte na mão do outro, e a água nos levou. E de repente ela
parou, a gente falamos quase. Então eu não sei o que é. Não vou falar que é alguma coisa que vai vir, é um sonho que tive. Mas eu posso usar esse sonho para nós concluirmos a nossa mensagem. Porque muitas vezes, quando nós vemos as ondas se bramando, as coisas se levantando, a gente perde a confiança. Mas eu vi aquelas ondas e disse para minha filha, para meus filhos, vamos correr daqui, para um lugar seguro, um lugar alto. Eu posso reduzir e concluir essa mensagem dizendo que o lugar alto é um lugar de refúgio. Todo o Japão tem lugar de refúgio, sabia disso? Você não precisa correr para a casa do irmão, você pode correr para o lugar de refúgio. Procure saber o lugar de refúgio. Mas qual é o seu lugar de refúgio quando os problemas surgem? É os abrigos humanos ou é o abrigo de Deus? A Bíblia diz assim, Salmo 91. Eu sou o esconderijo do quê? O que ele diz lá? Que ele é um esconderijo. Debaixo, abra aí a Bíblia, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra descansará. Tem sido Deus, tem sido o Altíssimo a sua habitação? Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa. Depois você lê na tua casa, Salmo 91. Aonde está o teu refúgio? Tem gente que diz assim, eu me refugio no braço do esposo. Não, você tem que se refugiar nos braços de Deus. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu nunca tive dúvida. Irmãos. Eu nunca tive dúvida. Eu nunca subi num púlpito e falei assim, hoje eu vou falar com o povo. Eu sempre subi e falei assim, Deus vai falar alguma coisa. Porque Deus é Deus. E se Deus está falando, irmãos, é porque muitos de nós, muitas vezes o medo tem feito a gente tomar decisões que são fora da vontade de Deus. Mas eu quero lhe dizer para você hoje, nós vamos lançar fora o medo, porque nós temos um esconderijo, nós temos um refúgio, nós temos um Senhor, nós temos um Deus. Fecha seus olhos, vamos orar.